Grandioso Deus, a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos. E aquele que está nela, Senhor, ó meu Deus, tem a tua divina proteção, Senhor, a garantia de permanecer de pé. Que aquele que ouve e põe em prática, Senhor, tem, meu Pai, aleluia, um resultado maravilhoso de segurança, Senhor. Que a tua palavra para nós seja um bálsamo, seja a espada do Espírito em nossas mãos, seja o nosso escudo, nossa defesa, Senhor. Seja a tua bênção sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Daniel 6, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Daniel, no capítulo 6. E apareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Amém. Irmãos, Daniel aqui já estava de idade e estava ocupando um cargo de grande responsabilidade. Não era um cargo de igreja ou de um lugar, é de um país. O homem Daniel era muito grande. Só que a grandeza do reino e a posição em que se encontrava não deixou que o seu coração o exaltasse. Ele era um homem temente a Deus e humilde. Não havia vício nele, mau costume. Seu testemunho brilhava. O testemunho de Daniel brilhava. Daniel nunca disputou posição com ninguém. Não há registro de que ele ficava com grupos falando mal de alguém. Ele não precisava disso. Os inferiores é que precisam disso. Os incapazes é que precisam de um grupo de 2 ou 3 para falar mal de alguém, para se sentir superior. Porque geralmente quando alguém fala mal do outro, é porque ele quer que o outro veja superior. Mas Daniel não tinha nem esse hábito, nem esse vício ele tinha. Daniel, um homem temente a Deus, era um homem voltado para as coisas do Senhor. E segundo a palavra do Senhor, irmãos, ele tinha um espírito excelente. Os homens observavam que ele tinha um espírito excelente. Bom, então alguém certamente souberam ou sabiam que o rei desejava constituí-lo como chefe, como governador, acima de todos. E então havia quem buscava uma ocasião para acusá-lo. Quando isso acontece em nossas vidas, nós não temos que temer aqueles que buscam ocasião para nos acusar ou querer denegrir o nosso nome na posição que nós nos encontramos, seja no setor de trabalho, na igreja, seja em casa, seja na família, seja com os amigos, seja em qualquer lugar. Tem um ditado do mundo que é interessante e é correto: quem não tem que temer, não tem que ficar com medo. Daniel, um homem assim. Mesmo quando criaram uma lei durante um mês para ele ser jogado na cova dos leões, ele não temeu. E não saiu da posição em que se encontrava em orar a Deus 3 vezes por dia. O testemunho é muito importante. O testemunho de Daniel brilhava para Deus e para os homens e até para os demônios. Os crentes, muitos deles não querem brilhar, não querem ter um bom testemunho.
Mas Deus quer que nós venhamos testificar dele no nosso viver, nosso modo de ser, e não nos importar com quem se levanta contra nós. Daniel era um homem que agradava a Deus. Era um homem que agradou tanto ao Senhor que o anjo falou para ele que ele era um homem muito desejado, muito amado, muito querido. Porque Daniel, ele tinha um coração junto com Deus. O propósito de Daniel era orar pela nação, clamar a Deus pela restauração da nação. Ele cumpria ali o seu papel, os seus deveres, como um homem que foi para o cativeiro, estava no domínio de outra nação. Mas Daniel se tornou uma pessoa agradável, porque em todo lugar aonde ele se conduzia com prudência, testificando de Deus no seu viver. Imagine os irmãos fora aqui do culto, fora da vista de outro irmão, no meio de gente completamente diferente e distante de nós, mas os irmãos mantêm o testemunho, mantêm a postura, mantêm a educação, dando um bom testemunho. Isso é agradável ao Senhor. Amém. Às vezes encontramos pessoas com carteirinha, com um monte de título, ou um monte de cartão evangélico dentro da carteira, para poder apresentar para as pessoas. Isso para mim não adianta, não me convence. Eu leio, estou vendo, mas eu quero saber o testemunho, a compreensão que a pessoa tem da palavra, seu comportamento, seu modo de viver, porque o que testifica de Deus em nossas vidas é o nosso testemunho. Amém. Mas irmãos, eu não me preocupo quando alguém se levanta para me condenar ou me acusar. Eu não me importo. Não é? Por quê, irmão? Eu tenho a certeza de uma coisa: não sou perfeito. Mas a minha caminhada não é no mesmo lugar e dando passo para trás, é para frente. Eu não caminho para o lado e nem para trás, para frente. Então cumpre aquela palavra também que o apóstolo Paulo disse: esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alto, pelo prêmio da vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Então, amados, nós verdadeiramente que temos esse propósito, que o alvo é Cristo, e avançamos em santidade, avançamos em santificação, em obediência, em amor, no perdão, não é? Nós não temos o que temer qualquer acusação do inimigo. Homens de Deus, quando foram acusados, por exemplo, pela Igreja Católica, eles faziam de tudo para a pessoa não falar, para que os outros não ouvissem a verdade. Então eles apresentavam um monte de acusações que muitos fiéis não entendiam, só entendiam que era acusação. Eles faziam de tudo para o réu não falar. Outra tática do diabo é calar as pessoas que sabem a palavra, porque se elas falarem, vão manifestar. Mas de uma certa forma, Deus abriu os lábios de muitos servos dele no passado, no meio desse povo, e eles falaram, testificaram, e fez com que algumas mentes ficassem: opa, tem alguma coisa diferente. Como diz lá em Provérbios: filho meu, você sabe, filho meu, para que tenha alguma coisa que dizer contra aquele que me desprezar. Então nós precisamos estar sempre atentos à palavra do Senhor. Quando alguém fala mal do irmão, da irmã, você fica aborrecido ou fica triste, por quê? Faz uma análise, medita, faz como está escrito no Salmo 119, versículo 19, não é? Como purificará o jovem o seu caminho? Examinando conforme a sua palavra. Faz um exame. Se a tua vida não está errada, está em conformidade com a palavra, fique em paz. Se Deus se justificou, fique em paz, por que ficar perturbado? Paulo escreveu pelo Espírito: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem os justifica? Se Deus nos justificar e nos perdoar, quem pode nos condenar? Ontem, puxa, eu pequei ontem, alguém me viu pecar, mas hoje de manhã e à noite eu clamei ao Senhor, pedi perdão ao Senhor. Então, hoje alguém que me viu pecar já está me caluniando, falando que eu pequei. Fique em paz, você já pediu perdão, já se arrependeu, fique em paz. Quem calunia, quem fica falando, peca demais, porque às vezes aquele irmão que pecou já está são diante do Senhor, e o pecador, o acusador, continua falando: eu vi o pastor, eu vi.
Pois é. Agora o pecado é de quem está falando. Por isso, a Escritura diz, se você viu o seu irmão pecar, vai lá e fala para a igreja, fala no ouvido do pastor. Não? Eu preguei errado então. Se você vê o seu irmão pecar, o que você tem que fazer então? Primeiramente, não é isso, primeiramente. Se ele pecar contra o irmão, você vai, tu e ele só. Mas se você vê o pecar, não é contra você, encaminhai o tal com espírito de mansidão, para que você não seja colocado no lugar dele. Deus tira ele e coloca você. Tem que estar atento à doutrina, irmão. Porque senão, você senta na cadeira de Moisés, o réu já foi absolvido, você não sabe, e você como juiz começa a apontar. E aí, cada vez que você fala, um juízo está contra você para ser executado. Por que muitos irmãos padecem nas igrejas? Por que muitos irmãos padecem? Por causa da boca, por causa da língua. Ao invés de orar por aquele que transgrediu, fique falando. E às vezes a pessoa já se consertou e Deus já perdoou. Tem uma prudência tremenda. Aí então eu estou na fila para receber a bênção, mas a minha língua é muito grande. Ela corta demais, eu falo demais de muita coisa. Então eu tenho que realmente, irmão, estar atento. Porque aqueles homens ficavam procurando, falando entre si, um monte de coisas. Mas Daniel era um homem que não tinha vício nenhum. Outra coisa boa, seja fiel. Se alguém te caluniar, te acusar, fica em paz. Só vê a queda dos gigantes. Eles caem tudo por terra. E Deus traz aflição, enfermidade, perda disso, perda daquilo. Por isso, irmão, nós temos que ser prudentes no falar. Como está escrito, pronto, ouvir. Tardio, pronto para ouvir. Seja atento, ouça, mas bota 7 cadeados. Porque às vezes você vai se levantar contra um homem de Deus, que é santo na presença do Senhor. O irmão vai se machucar com isso. Não é? E é isso, irmão, que o Senhor tem assim nos ensinado para nos libertar. Porque se nós colocarmos em prática, seremos libertos pelo poder da palavra. Eu sei muito bem que o inimigo, quando não consegue ferir alguém, manchar a sua vida, ele aguça a língua dessas pessoas a fim de elas falarem inconvenientemente. Então, nós temos que ter essa prudência, orar mais pelas pessoas, orar, entregar as mãos do Senhor. E até esperar ela se levantar, não querer vê-la no chão ou condenada. Mas vê-la se erguer. Porque tem pessoa que tem prazer em aguardar alguém cair. Esses indivíduos a vontade deles era que Daniel caísse, porque eles tinham inveja. Eles eram frustrados, eles não gozavam a posição que Daniel tinha, porque eles não temiam a Deus, não serviam a Deus, eles eram idólatras, eram homens completamente diferentes da posição em que Daniel se encontrava. Aleluia! Como é bom servir ao Senhor! Aleluia! E Daniel se envergonhava diante da autoridade? Autoridade estrangeira. Daniel se envergonhava não de servir a Deus. E vocês vão ficar se envergonhando simplesmente para agradar a pessoa, aí vai vestir a roupa do indivíduo, vai falar a gíria do indivíduo, vai andar igual ao indivíduo, vai gostar do que ele gosta, porque você quer agradá-lo e você tem vergonha de dizer que você é cristão, ou que ele saiba e veja que você é diferente. Disse Jesus, aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu vou me envergonhar dele diante do meu Pai e diante dos santos anjos. Irmão, tenha satisfação servir ao Senhor em todo lugar onde você estiver. Quando os irmãos estiverem andando em algum lugar, sinta que a igreja está tudo junto ao seu redor. E os anjos também. Então nunca você se envergonhar. Sempre você tem a postura de servo e serva do Senhor. E que todos te olhem mesmo para recriminar, mas que olhem. Porque você tem que ser um sinal notório. Todos têm que notar que você é diferente.
ao invés de vestir a roupa do time, que você gosta da idolatria do diabo, veste a roupa de Cristo, como está escrito, vestivos de Cristo, revestivos de Cristo. Aleluia. Seja um cristão. Eu não sou evangélico, vocês já sabem, hein? Eu não sou evangélico, eu sou cristão. Amém. Se alguém me perguntar se eu sou evangélico, aquela igreja ali não é evangélica, é uma igreja cristã. E igreja evangélica cheia aí, todo mundo agora é evangélico. Todo mundo. O povo não dá bom testemunho. Os de fora não querem nem entrar dentro da igreja. Tem gente do lado de fora que não querem entrar. Por isso é importante o testemunho, para eles notarem que vocês não são evangélicos. E Deus, até o do arrebatamento, Ele já está preparando. Deus está marcando quem realmente é dele. E Ele vai levar, porque a maioria ficarão aqui na grande tribulação e não sabe o que é a grande tribulação, não sabe como será. Está muito próximo de acontecer. E os líderes, ao invés de incentivar o povo à santificação, continuam na mesmíssima coisa, levando o povo para os desejos materiais. Mas nós, irmãos, vamos continuar pregando a Jesus Cristo e este crucificado. Aleluia. Vamos pregar Jesus primeiramente no nosso viver. Sua condição de vida, maneira de ser, no seu uso e costume. Não use uso e costume mundano. Use usos e costumes santos. Usos e costumes santos. Existem costumes que são lindos de se ver. Não é? Famílias ainda que os pais, né, tratam os filhos de uma maneira diferente, os filhos também, em qualquer lugar que se encontram. Não é? Por exemplo, existem irmãos que são verdadeiramente irmãos. Quando se encontram, nada de ficar escarnecendo, pelo contrário, um dá honra ao outro, considerando a vida do seu irmão santa e o outro irmão considerando a vida do outro irmão santa, um honrando perante os infiéis. Mas não, nós encontramos crentes por aí. E aí, irmão? E aquelas conversas estranhas, umas coisas completamente estranhas, vagas, que não produz testemunho de Cristo. Daniel é um homem que produzia. Daniel é um homem que Deus investiu nele. Lembra que está escrito lá em Provérbios? Viste um homem diligente nas suas obras? Vamos lá? Daniel era um tipo deste homem que está aqui em Provérbios. Provérbio 22, 29. Aqui faz uma pergunta e tem a resposta. Viste, você viu um homem diligente na sua obra? Você viu? Eu vi, Daniel. Você viu um homem diligente? Sabe o que é diligente? Perante o rei será posto, não será colocado perante os de baixa sorte. Para quê? Deus vai pegar um servo ou um crente, um evangélico de qualquer maneira mundano, que dá péssimo testemunho, contador de piada, fica com os olhos rápidos de olho olhando para as mulheres constantemente, ao invés de ter uma posição, uma postura diferente, ser santo em tudo, e vai colocar uma pessoa dessa diante de gente nobre, para testificar de quê? Da treva? Então Deus coloca ele sempre lá embaixo, fica ralando aí, nada de emprego bom, rala aí. Agora, um homem diligente que tem bom testemunho, como fez Deus com José, Deus fez com Daniel. Eu sou muito voltado a esse assunto, porque eu tinha mais ou menos entre uns 19 anos, eu não sei, eu não lembro, não é? Minha mãe estava numa reunião de oração, não sei que igreja, eu estava em casa, tomando banho. E naquela época eu estava passando umas calúnias, de leve, né? Eu estava assim meio angustiado, tomando banho, a minha cabeça pensando, mas eu sei que Deus tem uma grande obra comigo. Eu não sabia nada, né? Mas aquilo na minha mente. E lá na reunião de oração, o senhor usou um vaso dizendo aqui,
Deus ia me usar para falar os grandes. Então, minha mãe chegou naquela época, eu estava ainda novinho no Evangelho, eu estava ainda sem muita santidade, né? E a minha mãe chegou e falou isso para mim. E meus olhos se encheu de lágrimas. Então, à noite, isso foi de dia, né? Mas quando chegou a noite, eu sonhei que eu subia uma montanha em forma assim de caracol, né? Ela ia diminuindo a pé, não sei onde, né? Eu não tinha completado, eu estava na caminhada. Mas assim que eu corria, eu encontrava correndo muito devagar, mas cada espaços largos e grandes, homens grandes, né? Os homens brancos, homens de aquelas bermudas de short de corrida, tênis, mas eu corria demais, eu era como uma criança, quando o pai está dando um passo, a criança dá vários passinhos, né? Porque o pai é o pai, né? E a gente dá um passo assim, né? E a criança dá vários passinhos, né? E assim era eu corria, e eu acordei, fiquei pensando, aí o Senhor me instruiu, que aqueles homens são os grandes que Deus falou, eu ia passar um por um, para testificar, e assim, durante muitos anos, até hoje, pela internet, mas durante muitos anos, Deus colocou muita gente importantes lá no centro do Rio, durante muitos anos, para nós pregarmos a palavra. Até mesmo um deles chegou a vir aqui na igreja, quando era na casa da irmã Miriam, não se conteve, ele quis vir, e ele mesmo pegou a palavra e falou sobre o que ele ouvia de nós, quando ele passava por nós, parava para nos perguntar e nos ouvir. Então, amados queridos irmãos, ser diligente é ser caprichoso, dar um bom testemunho, não é ser demasiado não, viu? Demasia não agrada ao Senhor. O crente demasiado, que é ser santo demais, além do seu limite, não serve também, não presta. Não presta. Estragado. É crente estragado. Tem que ser balanceado, ele tem que estar na medida. Ele não pode pender demais. Nem para um lado nem para o outro. Ele tem que aprender a ser temperado com sal. Eu vou no meio desse povo, mas eu estou de cara feia. Eu converso com um, converso com o outro, né? Se a pessoa olhou nos meus olhos, está sendo tempo, eu chego perto de alguma dela. É assim, com jeito, com amor. E assim Deus tem nos feito pregar. Eu estava falando com os irmãos, quando jovem, assim, essa idade de 19, 20 anos, 17 anos, eu era um mudo, eu não falava. Eu falava devagar e demorava a falar e não conversava muito, porque eu não tinha palavra, eu não tinha diálogo. Eu sei que hoje eu falo rápido, até demais, né? Mas os irmãos fiquem atentos, a antena ligada para captar o que nós falamos, porque há muitas coisas que vêm à nossa mente e eu preciso falar no curto tempo. Mas, na verdade, irmãos, isso aqui é muito importante para a igreja, não é? Não ficarmos do lado dos acusadores, não ficarmos buscando defeitinho para ter o que falar, vamos falar da palavra. Se sair da nossa boca, saia a palavra. Pregue a palavra. Não se reúna com nenhum irmão para... Porque isso aí, irmão, Deus já mostrou que vai ficar de crente, de mulheres principalmente, que fala muito, na grande tribulação por causa da língua. E os santos servos do Senhor não se envergonhem, porque Deus sempre quer colocar um santo servo dele numa posição mais elevada. Pessoa que é caprichoso, que é diligente, não é aquele que fica assim esperando. Não, você é caprichoso, ele quer servir, ele quer dar um bom testemunho lá no setor de trabalho, onde quer que ele esteja, mesmo que o patrão lá fique chateando, os colegas de trabalho fiquem chateando, mas ele quer manter a postura, ele quer agradar, ele quer servir ao Senhor. Se precisar de ajuda, também vai ajudar os que lhe atacam. Esse é o servo fiel. Pessoa que aprende a se dobrar, aprende a se colocar abaixo da sua posição. Isso é muito importante. Nós precisamos ter essa flexibilidade. Jesus disse assim: eu sendo Senhor. Ele podia falar assim: o Todo-Poderoso que criou o céu e a terra. Mas ele disse só isso: eu sendo Senhor e Mestre, os lavei o pé. Fazei vós também. Jesus não queria que os discípulos se sentissem: olha, mas agora eu estou lá pregando, falei lá no estado, viu, irmão? Está uma bênção, tá? Acaba o culto, irmão, fica na paz, não vai embora. O irmão agora é importante, ele agora é importante. Não, irmão. Agora que você é pequeno. Agora que você é pequeno. Agora que você não é nada. Porque convém que você diminua para Jesus crescer em você. Aleluia.
Soberba é coisa do demônio. Altivez por causa de posição é coisa de demônio. Então, amados, nós precisamos nos encolher. Esquecer que os irmãos aqui tem mercado, tem não sei o que, casa alugada, tem lojinha não sei aonde, tem casa... Esquece isso! Isso é soberba. Seja sempre humilde. As irmãs esquecerem, né, que fala isso, que sabe falar não sei o que, que sabe costurar, esquece, não é nada, nós não somos nada. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos apenas dar um bom testemunho. Jesus tem que ser visto em nós. Amém, Jesus. Nossa meta aqui, irmãos, é testificar de Jesus Cristo em todos os aspectos da nossa vida. Porque a vida eterna, a salvação, nós cumprimos a palavra, as demais coisas serão acrescentadas. Nós não vamos deixar isso de lado aqui para tentar casar, né, irmão jovem, e as crianças, tentar brincar, alcançar isso, nota boa no colégio. Vamos agarrar a palavra, vamos dar um bom testemunho. As outras coisas serão acrescentadas. Eu me lembro, irmão, quando eu comecei, eu quis voltar a estudar. Voltei à sexta série lá na Ilha do Governador. Eu só estudava dentro do ônibus, porque no quartel não tinha tempo. Quando terminava o expediente, nós íamos comer, nós estávamos cansados. Eu li um pouquinho, mas não dava. Falei, meu Deus, não sei como é que eu vou fazer. Mas a palavra não deixava de ler. Aleluia. Porque eu tinha o compromisso de ler, eu estava começando. E eu lia. Olha, irmãos, as minhas notas, as notas eram A, B, C e D. Em matéria de desenho era sempre A. Negócio, né? Polígono, castanho, aquilo para mim sempre foi. As outras matérias, inglês, eram sempre B e C. Nunca D. Dificilmente era B, C. Era sempre B, A, B. E eu estudava dentro do ônibus. Senhor, me dá graça. Eu fixava minha mente no assunto, estudava ali. Eu só não continuei porque realmente, de vez em quando, o quartel tinha que ir para o mato, ficar lá uma semana, 2 semanas, e aquilo ali eu tinha que ir. Aí ficava um tempo. Eu estava pagando, era colégio particular. Então eu encerrei e foi plano do Senhor. Hoje, né, eu tenho um nível superior de Deus, né? Com a sexta série somente, mas fazendo o que é necessário e aquilo que Deus tem me revelado. Porque para Deus não importa se você sabe ler ou não. Ele quer que a pessoa se disponha quando Ele chamar. Não é quando nós nos chamarmos a nós mesmos, não, né, irmãos? Então isso aí é a palavra que o Senhor nos revelou para que falássemos aos ouvidos dos irmãos. Agora, irmãos, preste atenção, saia com essa palavra gravada na mente, no coração, na alma, no corpo, em tudo. Pense nessa palavra. Ela é muito importante para todos nós. E Deus quer ser glorificado no testemunho dos irmãos. Vamos orar uns pelos outros? Amém.